Bom dia, meus irmãos, louvado seja o nome do Senhor. Nós estamos aqui no mais uma escola bíblica dominical, onde nós estamos aprendendo um pouco mais sobre a palavra do nosso Deus. Vamos abrir nossas Bíblias então no Salmo 19. Salmo 19, nós vamos ler esse salmo todo nessa hora. Salmo 19 diz assim a palavra de Deus: os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discursa ao outro dia, e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem, nem há palavras, e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz e as suas palavras até os confins do mundo. Aí, pois, uma tenda para o sol, o qual, como noivo que sai dos seus aposentos, se regozija como herói a percorrer o seu caminho. Principiam numa extremidade dos céus e até a outra vai o seu percurso, e nada refoge ao seu calor. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que o ouro, mais do que muito ouro depurado, e são mais doces do que o mel e o desfilar dos favos. Além disso, por eles se admoesta o teu servo em os guardar a grande recompensa. Quem há que possa discernir as próprias faltas? Absolve-me das que me são ocultas. Também da soberba guarda o teu servo, que ela não me domine. Então serei irrepreensível e ficarei livre de grande transgressão. As palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Amém, meus irmãos. Louvado seja o nome do Senhor pela sua palavra que foi lida. Nós vamos estar louvando o nosso Deus com cânticos espirituais, e logo depois nós vamos estar lendo outro texto e orando pelos aniversariantes de vida e as famílias de oração. Vamos estar cantando louvores ao nosso Deus nessa hora. Eterno, imortal, invisível, Pai.
Louvado seja Deus, já cantamos, já adoramos a Ele. Queria que você abrisse sua Bíblia no Salmo 24. Salmo 24, nós vamos ler o verso 1 e o verso 2. Diz assim a palavra de Deus: Ao Senhor pertence a terra e tudo o que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Fundou a ele sobre os mares e sobre as correntes a estabeleceu. Do Senhor pertence todas as coisas. Pertence a nossa vida. Pertence tudo aquilo que nós achamos que é nosso, pertence a Deus, porque foi Ele que nos deu. Dele nós somos ovelhas do seu pastoreio. E de fato isso deve ser marcante em nossa vida, principalmente quando, através da fidelidade nossa ao nosso Deus, através dos nossos dízimos e ofertas, nós devolvemos e colocamos diante de Deus o nosso coração, a nossa vida diante do nosso Deus. E meus irmãos, nós precisamos e nós devemos, conforme a palavra de Deus nos ensina, sim, devolver nossos dízimos e as nossas ofertas, não como uma obrigação, mas com gratidão no coração ao nosso Deus e bondoso Salvador. Existe também, nós vamos orar por isso, mas existem outros motivos de oração. Nós vamos estar orando também pela nossa irmã Bianca Albuquerque, que está completando mais um ano de vida durante a semana. Parabéns, Bianca. E as nossas famílias de oração, a família do nosso irmão José Moura e a outra família da nossa irmã Luana Coimbra, que estão também, essas são as famílias de oração que nós vamos estar orando também nessa hora. Então curva a sua cabeça, feche seus olhos, nós vamos falar com o nosso Deus, vamos colocar diante de Deus também a nossa vida, essa aula de escola bíblica dominical, onde o presbítero Denilson vai estar nos apresentando essa aula, que em nome de Jesus nós sejamos edificados por tudo que for dito nessa manhã. Vamos orar então, vamos falar com o nosso Deus nessa hora. Pai Santo, Deus de amor, Deus de imensa bondade, de maravilha, a Tua palavra mesmo já diz que os céus proclamam a Tua glória, o firmamento anuncia as obras da Sua mão. A Tua palavra afirma que tudo está cheio da Sua maravilhosa graça e glória, Pai. E por isso que nós Te louvamos também. Porque tudo que foi criado louva o Teu santo nome e nós somos Tuas criaturas, Seus servos, Seus escolhidos, Seus filhos, ó Pai. E nós queremos adorar e bendizer o Teu santo nome, porque Tu és um Deus santo, Tu és um Deus misericordioso, Tu és um Deus bondoso para com as nossas vidas, ó Pai. Por isso, Deus, em nome de Jesus, aceita a nossa adoração, aceita o nosso louvor, ó Pai. Feito de várias maneiras nos nossos lares, mas feitos com o coração diante da Tua maravilhosa presença, Pai. Pai eterno, também queremos colocar os dízimos e ofertas do povo da Tua casa. Pai eterno, em nome de Jesus, sustenta o povo da Tua casa, Pai, para que eles possam, Senhor, sustentar as suas famílias, colocar o pão de cada dia nos seus lares. Pai eterno, em nome do Teu Filho Jesus Cristo, sustenta cada lar, Pai. Abre a porta do emprego para aqueles que estão desempregados ou estão procurando um novo emprego. Pai eterno, em nome do Teu Filho Jesus Cristo, que o Senhor possa clarear a mente e o coração de todos, para que tudo seja esclarecido, Pai, conforme a Tua santa vontade. Pai eterno, de modo especial também colocamos a vida da Bianca Albuquerque em Tuas mãos, essa jovem que está completando mais um ano de vida. Dê sabedoria à Tua filha, conduz os passos dela, que em nome de Jesus ela nunca se desvie dos Teus caminhos, que ela possa, Senhor, cada vez mais debruçar na Tua palavra, em oração, e santificar a vida de modo geral. Pai eterno, também colocamos, Senhor, as famílias de oração, a família do nosso irmão José Moura em Tuas mãos. Pai eterno, sustenta aquele lar, sustenta essa família, em nome de Jesus. E também a outra família da nossa irmã Luana Coimbra. Pai eterno, em nome de Jesus, sustenta esse lar. Que o Senhor possa abençoá-los, possa guiá-los, em nome do Teu Filho Jesus Cristo. De modo especial, Pai, prolonga os anos de vida de Bianca. Abençoe, Senhor, a família do José Moura.
e a família da Luciana Coimbra. E quanto a nós, ó Pai, em nome de Jesus, que nessa hora nós vamos escutar a Tua santa palavra. Pai eterno, ilumina nossa mente e o nosso coração para que entendamos tudo aquilo que o presbítero Adenilson irá trazer ao nosso coração nessa manhã. E abençoe Teu servo também, Pai. Pai eterno, permaneça com ele, permaneça com todos nós. É no nome santo de Jesus que nós oramos. Amém, Senhor. Amém, Pai. Meus irmãos, Deus abençoe. Uma boa aula para você, para todos nós. E logo mais à noite, às 19 horas, nós temos nosso culto marcado para o louvor e a glória do nosso Deus. Deus abençoe sua vida, sua família. E vamos participar dessa escola bíblica dominical com a aula do presbítero Adenilson. Deus abençoe. Bom dia, meus irmãos. Hoje estamos aqui de novo com a lição da escola dominical. O pastor Marcos, na semana passada, ele já deu início a um estudo, através de uma apostila chamada Teologia e Prática de Culto. E hoje nós estamos com a segunda lição. Você que é do grupo da igreja, recebeu aí a sua apostila em PDF através do grupo, ou de repente você já baixou, já imprimiu, ou você acompanha mesmo pelo celular ou computador. É importante que você esteja acompanhando com a gente esse estudo para maior compreensão. Mas a gente vai lendo algumas partes, Você ainda que não conseguiu imprimir ou não consegue acompanhar aí pelo computador ou celular, mas você já vai conseguir entender algumas partes aqui que a gente vai estar passando. O texto base, pelo menos dois textos aqui a gente pegou para estar dando início, que é Malaquias 1, de 1 a 4, depois o versículo 6. Esse estudo é muito interessante, vai falar sobre o culto que agrada ao Senhor. Como oferecer um culto agradável ao Senhor, pelo menos é esse o tema da nossa aula dessa manhã. Então Malaquias 1, o verso de 1 a 4 e o verso 6 diz assim a palavra do Senhor: Peso da palavra do Senhor contra Israel por intermédio de Malaquias. Eu vos tenho amado, diz o Senhor, mas vós dizeis: em que nós temos amado? Não era Esaú irmão de Jacó? Disse o Senhor. Todavia amei a Jacó e odiei a Esaú, e diz dos seus montes uma desolação, e dei a sua herança aos chacais do deserto. Ainda que Edom diga: empobrecidos estamos, porém tornaremos a edificar os lugares desolados, assim diz o Senhor dos Exércitos. Eles edificarão e eu destruirei, e lhes chamarão termo de impiedade e povo contra quem o Senhor está irado para sempre. 6. O filho honra o pai e o servo o seu senhor. Se eu sou pai, onde está a minha honra? E se eu sou o Senhor, onde está o meu temor? Diz o Senhor dos Exércitos. A vós, ó sacerdote, que desprezai o meu nome, e vós dizeis: em que nós temos desprezado o teu nome? Aqui então peso, Quando o texto começou falando do peso, ou seja, algo contra o povo de Israel. E esse algo, na verdade, é Deus proferindo ali algumas palavras contra Israel, contra algumas atitudes que estavam acontecendo no culto ao Senhor. E por isso que nós estamos estudando, estamos observando a palavra do Senhor, para que nós possamos prestar um culto que agrada a Deus, agradável a Deus. Então vai dizer aí na sua apostila também algo referente a Êxodo, que também é um texto que vai seguir de base. Vamos estar lendo logo, Êxodo 20, o verso de 1 ao verso 11. Diz assim, Então falou Deus todas essas palavras, dizendo: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terá outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, e nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te escurvarás a elas, nem as
servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daquele que me odeiam, né? E faço misericórdia a milhares dos que me amam e aos que guardam os meus mandamentos. 7. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Lembra-te do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Mas o sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhuma obra, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem a tua serva, nem teu animal, nem o teu estrangeiro que está dentro das tuas portas. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que nele há. E ao sétimo dia descansou. Portanto, abençoou o Senhor o dia de sábado e o santificou. Nós vemos aqui a primeira leitura, Deus ali trazendo um peso, cobrando algo do povo de Israel. Mas ele não estava cobrando nada à toa, porque nessa passagem que nós lemos aqui agora, que é em Êxodo, já vai Deus mostrando como devia o povo se portar ou cultuar a ele. Então não é um puxão de orelha, né? À toa. Na verdade, Deus deu as orientações e eles não seguiam. Então Deus, se nós formos acompanhar na palavra, a gente sempre vai ver Deus cobrando, Deus exortando o povo para que volte à prática do culto aceitável a Ele, né? Então agora vamos aqui na nossa apostila aí. O livro de Malaquias nos mostra vários exemplos de como não cultuar a Deus, né? E já em Êxodo que nós lemos, né, nós vimos ali a palavra revelando alguns princípios para oferecermos um culto agradável a Ele. Então, a título de introdução aí, meus irmãos, o que precisamos saber para prestar um culto que agrada a Deus? Em primeiro, precisamos nos conscientizar de quem é Deus. Entender corretamente o significado e o propósito do culto. O culto que oferecemos é um reflexo do que pensamos acerca de Deus. Se nosso pensamento acerca de Deus estiver equivocados, nosso culto também o será. Para oferecermos um culto aceitável a Ele, precisamos ter o correto entendimento de quem Ele é, ou seja, o correto conhecimento de Deus. E como que nós temos esse entendimento, como que nós conhecemos a Deus? Na semana passada, na pregação do pastor Marcos, ele até falou isso, como que Deus se mostra ao seu povo? Através da palavra. Através da palavra de Deus, Ele se revela para todos nós. Então ali, nós como servo do Senhor, nós temos a obrigação de nos aprofundarmos, conhecermos o nosso Deus, para nós não fazermos aquilo que desagrada a Ele. Interessante que você já cometeu assim alguma gafe, né, em que você de repente ofereceu para uma pessoa um presente, né? Você foi convidado para um aniversário, para uma festa, você não tinha intimidade com aquela pessoa, não tinha o conhecimento, né, daquela pessoa, e você acabou que levando um presente em que a pessoa não, de cara você já vê que ela não gostou, e você nunca vai ver ela usando. Por quê? Você não conhecia aquela pessoa, você não tinha intimidade, então você meio que pensou em agradar, mas você não conseguiu agradar, porque você não tinha o conhecimento daquela pessoa. Sobre isso, outro dia eu estava vendo um relato de um pastor, em que alguém tentando agradar ele, né, nessas reuniões de final de ano, amigo X, essas coisas assim, até nesse âmbito de igreja mesmo, ele recebeu ali um meião, né, uma meia, né, de jogar bola,
do Corinthians. Nele falando que ele é palmeirense. E a pessoa não tinha essa informação, não sabia, desagradou aquele pastor, dando ali um meião do time oposto que ele nunca usou, nunca vai usar. O palmeirense nunca vai usar nada do corintiano. Mas por que isso? Ele não tinha as informações, não tinha intimidade e ainda, o pior ainda, não procurou saber. Porque às vezes, irmãos, nós não temos o discernimento, o entendimento correto da palavra, mas nós podemos perguntar, participar de grupo de estudos, perguntar ao pastor, né? Também nas redes sociais, a gente vê no YouTube vários pastores comprometidos com a palavra do Senhor, dando muito estudo, trazendo ali uma luz sobre uma passagem. Isso tudo nós podemos procurar para abrir nossa mente, para entendermos. É assim que funciona, meus irmãos, né? O Espírito Santo nós vamos ouvindo, o Espírito Santo vai nos revelando, vai nos mostrando, mas isso vai muito do meu e do seu interesse. Deus está ali, está querendo, né, está pronto, está se revelando a nós. E cabe a nós procurar conhecer Deus, ter intimidade com Deus, para que nós não venhamos cometer essas gafes, né, desagradando a Deus. Às vezes até pensando, não, vou fazer isso, isso é correto, isso é certo, mas nós não podemos ficar nesse âmbito de pensamento. Nós temos que fazer algo com certeza, nós temos que adorar a Deus com certeza, entender o que de fato está agradando a Deus. Vamos lá seguir? Em segundo lugar, precisamos entender que Deus estabeleceu um padrão de culto. Um padrão de culto aceitável a Ele, né? Os princípios pelos quais Ele deseja ser adorado. Embora Ele tenha nos dado a liberdade em algumas séries de áreas da nossa vida, né? Isso você pode ver ali em 1 Coríntios 8, versos de 1 a 13, em Gálatas 5, 13, que a sua apostila está apontando aí. No tocante ao culto regulado, desde o Antigo Testamento, Deus deixa claro que se estiver fora do padrão que Ele estabeleceu, ou se estiver contaminado por uma atitude que desagrada, Ele não aceita o que lhe é oferecido. Por isso que nós temos esse conhecimento, por isso que nós precisamos buscar Deus através da palavra, conhecer, pontuar, isso Deus permite, isso Deus gosta, isso Deus nos abomina. Então, dessa forma que nós vamos prestar um culto agradável a Deus. E esse padrão, meus irmãos, é para todos, né? Às vezes eu, como membro, né, penso até que isso é só para a liderança. Não, ali o pessoal que está envolvido com a liturgia, com o culto, o pastor que vai trazer a mensagem, ou quem for trazer a mensagem, ele sim tem um compromisso ali de estar preparado e fazendo algo que agrada ao Senhor. Isso é verdade? Sim e não. Sim, porque a liderança, né, as pessoas envolvidas ali têm um compromisso sim de estar pregando de forma correta, estar ensinando de forma correta. Mas cada irmão, cada crente, cada espectador, cada irmão que está sentado ali, ouvindo os vídeos agora que está acontecendo muitos vídeos os cultos online, temos a responsabilidade de buscar de forma verdadeira também, né? Não é porque o presbítero, o pastor falou, não. Nós temos que nos juntar, nós temos que ser unidos de forma todos adorar ao Senhor de forma que Ele aceite, né? Então eu vou estar buscando de forma correta, conhecendo ao Senhor, buscando, lendo a palavra do Senhor, me aprofundando, conhecendo o caráter de Deus. Igualmente os irmãos, as irmãs, todos nós, né? Então, para isso tudo se juntar numa grande adoração ao nosso Deus. Então todos nós estamos reunidos em uma
unidade com um único propósito, adorar a Deus de forma sincera, de forma verdadeira, né? Assim, a instituição, sim, ela tem esse compromisso, as pessoas envolvidas na liturgia, no culto tem esse compromisso, mas cada um de nós, lembra o que Paulo falou? Paulo falou lá: rogo, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto, o vosso, o meu, o seu culto racional. Não é o culto dele, o culto deles, mas é o vosso, é o meu, é o seu culto. Então nós temos esse compromisso, conhecer a Deus, prestar um culto que agrada ao Senhor, que Ele vai aceitar. Por quais motivos Deus pode não se agradar de um culto? Vamos pontuar isso aí. Algumas passagens bíblicas estão aí na sua apostila, estão na apostila. Os irmãos que não baixaram podem baixar e verificar, mas eu vou estar aqui falando num contexto do dia a dia para nós, comentando de fato num contexto atual para os nossos dias, né? Então, mais lá tem, na sua apostila aí tem passagem que vai indicar isso que nós estamos falando aqui. Então, por quais motivos Deus pode não se agradar de um culto? Vamos lá. Quando o culto é oferecido com uma atitude errada. Isso pode acontecer, isso acontece às vezes, né? Não estou falando na realidade da nossa igreja, mas em muitos lugares. De repente até na nossa igreja pode ter acontecido. Mas o importante é nós estarmos atentos a sempre, mesmo que erramos, voltemos para a palavra de Deus. Quando o culto é oferecido com uma atitude errada, Deus não se agrada. Deus não recebe esse culto. Ou seja, sem fé, sem confiança. Eu vou por ir. De repente nós estamos com esse pensamento: eu vou no culto por ir. Sem fé nenhuma, sem confiança que vai acontecer nada. Então, eu estou ali por estar, não estou fazendo parte do corpo, não estou ali com fé. Então Deus provavelmente não vai aceitar esse meu culto. Eu estou ali com desprezo, eu estou ali sem zelo. Então Deus pode não estar aceitando o meu culto. As minhas orações podem não estar passando do teto da igreja. Então Deus pode não estar aceitando o nosso culto também quando há desobediência em sua ordenança sobre o culto. Muitas vezes, de repente, nós tiramos o que é para inserirmos no culto e às vezes acrescentamos aquilo que não é para fazer parte do culto. Deu para entender? Então, não podemos nem tirar nem colocar. Na verdade, o culto tem a medida correta, conforme Deus ordenou na sua palavra. Conforme Deus quer ser adorado. Não é do meu jeito, não é do seu jeito, não é do jeito do grupo de louvor, não é do jeito do pastor, não é do jeito do conselho da igreja, mas é do jeito que Deus quer ser adorado. Quando não há fidelidade na pregação da palavra. Irmãos, quando não tem a fidelidade na pregação da palavra, Deus não vai aceitar esse culto. Porque o culto tem que apontar o pecado, tem que mostrar o caminho. Ainda que esse caminho seja apertado, é difícil. A própria palavra de Deus falou: no mundo tereis aflições. A palavra de Deus não veio passar a mão na cabeça de ninguém, mas ela veio apontar um juízo. Ela veio apontar o nosso pecado e a necessidade de um Redentor, que é Cristo Jesus, o caminho. Então, se a palavra de Deus, se a palavra pregada ali não está dizendo isso, não está indo em confronto à minha vida, à minha natureza pecaminosa, e algo está errado e Deus não está aceitando esse culto. Quando não oferecemos o nosso melhor para Deus, quando nós não oferecemos o nosso melhor para Deus, Deus não vai aceitar o nosso culto. Não adianta nós irmos com o resto ou sobras da minha vida, da minha oferta, do meu tempo. O melhor é para Deus, porque Ele deu o melhor para nós, o seu Filho, o seu único Filho, para morrer na cruz pelo meu pecado, pelo seu pecado. Ele se doou. Nós
né? E essa é a grande tônica, é a grande reclamação ali de Deus no texto que nós vemos de Malaquias. O povo estava oferecendo ali a sobra, o resto, estava fazendo algo sem zelo, e Deus estava repreendendo. E assim como Deus repreende o Israel de hoje, que somos nós. Então o melhor para Deus, quando oferecemos o nosso melhor para Deus, Ele recebe o nosso culto. E é assim que devemos seguir adorando ao Senhor. Quando a vida pessoal e espiritual do povo, ou a minha vida, é imoral, incoerente com a adoração, Deus, ou seja, quando há hipocrisia, Deus não recebe essa adoração, né? É isso que eu ia dizer. Quando aquilo que eu prego, quando aquilo que eu falo, não só como cristão, ali de fazer parte da liderança, mas como sendo um crente no Senhor, se eu sou crente em Cristo Jesus, e eu vivo de forma errada, a minha adoração não vai ser aceitável ao Senhor. As duas coisas têm que andar juntas, unidas. Aquilo que eu prego é aquilo que eu devo fazer. Aquilo que eu prego é aquilo que eu devo pensar. Aquilo que eu prego deve ser a minha vida. Dessa forma Deus vai aceitar a nossa adoração. Então vamos ver também alguns princípios para um culto aceitável a Deus. Nós já vimos como alguns pontos ali onde Deus não vai aceitar o nosso culto, mas quando Ele vai aceitar o nosso culto? Vamos ver então o princípio da motivação correta. Por que adorar a Deus? Isso aí nós vamos caminhando agora no texto de Êxodo que nós lemos, né? Então falou Deus todas essas palavras: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Ou seja, porque Ele é o Senhor, porque somos dele, porque Ele nos libertou do pecado, né? Devemos adorar a Deus por isso tudo. É pouca coisa? Não, é muito, porque Ele salvou a minha vida, salvou a sua vida. Então, por que adorar a Deus? Porque Ele é Senhor, e sobre Ele não há outro nome. Ele é o princípio, o meio e o fim. Ele é o Deus. Ele é Deus. Ele é Deus. Não tem como contestar isso através da palavra do Senhor. Ele é Deus. E se Ele falou que é assim, deve ser assim, né? Então, por que adorar a Deus? Estamos respondendo aí, né? Então, o princípio da teocentricidade do culto, né? A quem adorar? Então, Êxodo 20, o verso 3 vai dizer: não há outro Deus diante de mim. A quem adorar? Não existe. Não tem a quem adorar a não ser Deus. Então, todos os atos do culto devem ser exclusivamente a Deus. Ele não divide sua glória com ninguém. Com ninguém. Ele é o centro do culto e só Ele deve ser adorado. O princípio regulador do culto, né? Então aqui tem uma pergunta também: como adorar? Em Êxodo 20, o verso 4 e 5 vai dizer assim: não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas, nem debaixo da terra. Não os adorará, nem lhes dará culto. Só podemos adorar de acordo com o que Deus revelou, né? Por isso é importante estarmos conhecendo Deus através de sua palavra. Só devemos adorar através do que Ele revelou a nós. Esse princípio é um norteador daquilo que podemos ter ou não no culto. É conhecendo a Deus. O princípio da adoração em verdade. Como adorar? Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Êxodo 20, verso 7. Sinceridade de coração e devoção verdadeira. Como adorar? Não de atos vãs, mas com sinceridade de coração e com devoção verdadeira.
não estou ali, não estou fazendo parte desse grupo, não estou fazendo parte desse culto, não estou adorando a Deus de qualquer jeito, mas eu estou ali de forma sincera. Eu vim prestar um culto a Deus porque Ele é o único merecedor, no qual também eu sou devedor desse culto, entendendo isso com sinceridade e com devoção verdadeira. Então Deus aceita o nosso culto. O princípio então da exclusividade. Quando adorar? Quando adorar a Deus? Portanto, aí vai dizer lá em Êxodo 20, verso 8, lembra-te do dia de sábado para o santificar. Então, portanto, é um convite para celebrarmos a Deus, Criador de todas as coisas. Meditarmos na bondade e na misericórdia de Deus, libertador. Celebramos ao Cristo ressurreto e nos deleitarmos com a promessa da nossa redenção, seja em comunidade, seja de forma individual ou aqui ou lá. Jesus nos ensinou o quê? Que devemos fazer isso em espírito e em verdade. Em espírito e em verdade. Lembra-te do dia do Senhor, ou seja, lembra-se do sábado, o dia do Senhor. Lembra que nós devemos ter esse dia de descanso, de preparação, de adorar ao Senhor em comunidade. Mas é só esse dia? Não, esse dia é um dia especial. Mas nós devemos adorar ao Senhor em espírito e em verdade, em todo tempo, em todo lugar. É dessa forma que devemos adorar ao nosso Deus. Conclusão, meus irmãos, e também a aplicação aqui. Precisamos entender quem é Deus e o que Ele fez por nós. Ele é o Senhor, o nosso Deus, com quem temos uma aliança e Ele nos libertou. A nossa adoração não pode ser motivada por interesses nem limitadas pelas circunstâncias. O culto precisa ser teocêntrico, somente Deus deve ser adorado. Só podemos adorar de acordo com o que Ele revelou. Não podemos inventar formas de cultuar a Deus. E, finalmente, devemos guardar o dia do Senhor como um ato de culto, como sinal da nossa aliança com Ele, para celebrarmos o Deus Criador e Redentor e nos deleitarmos na sua promessa de descanso final reservado aos eleitos do Senhor. Amém, irmãos? Então nós vamos ficando por aqui com esse estudo. Semana que vem é a terceira lição, provavelmente será o pastor Marcos, e que Deus possa estar nos abençoando e que nós possamos, de fato, buscar a presença do Senhor, conhecer a Deus, para que possamos prestar um culto no qual Ele vai se agradar, no qual Ele vai receber e no qual o nosso culto vai achegar-se a Ele, no trono de graça, como aroma suave ao Senhor. Amém? Fica com Deus, que Deus possa nos abençoar nesse dia.